Olá pessoal, sou o professor Diego Andrades, professor Diegueira, matemática, aqui do curso Sazambuja, e nós vamos nesse vídeo fazer a resolução do segundo simulado de matemática na preparação para a SPSEX. Vem com a gente para entender como que a gente pode resolver aquelas 20 questões da tua prova, certo? Vamos lá? Primeira questão do simulado dizia o seguinte: um conjunto P é formado por 3 elementos inteiros positivos diretamente proporcionais a 2, 3 e 7. Sabendo-se que o menor deles, mais o triplo do maior menos o dobro do outro, é igual a 34, qual é a soma desses 3 elementos? Então nós temos 3 números que a gente não sabe quem eles são, a gente só sabe que eles são inteiros e positivos, mas a gente tem uma informação muito potente que é, eles são diretamente proporcionais a 2, 3 e 7. Daqui a gente já pode sair escrevendo o seguinte, ó, número A dividido por 2 é igual a número B dividido por 3, que é igual a número C dividido por 7. Se esses 3 números são diretamente proporcionais a 2, 3 e 7, então nós podemos escrever essa igualdade, que costuma ser então o caminho inicial para trabalhar relação entre grandezas diretamente proporcionais, né, quando a gente tem divisão em partes diretamente proporcionais. Mas aí ele avisa pra gente que o menor mais o triplo do maior menos o dobro do outro dá 34. E essa pista aí que a gente tem que ver como é que a gente vai trabalhar essa dica, né? Então, primeiro de tudo, quem é o maior, já que eu não sei quem é A, B e C? O maior, quando é uma divisão em partes diretamente proporcionais, o maior é aquele que está com o maior critério, com o maior denominador. E o menor é aquele que está com o menor critério, tá? Então a gente sabe que o A é o menor de todos, porque ele está com o menor critério. A gente sabe que o C é o maior de todos, porque ele está com o maior critério. Então, funciona assim na divisão em partes diretamente proporcionais. E o B é o outro, né? Porque ele ficou no meio, tá? Então, é o que ele se refere naquela frase como outro, né? O intermediário. É maior do que o A e é menor do que o C. Com isso, veio aquela frase que ele disse, né? Ele disse o seguinte, ó, que se a gente pegar o menor mais o triplo do maior menos o dobro do outro, essa conta com certeza vai dar 34. Isso é o que foi dito para ti e agora a gente consegue transformar isso aqui em uma equação, em uma igualdade. Mas como é que essa equação vai salvar a gente? Uma dica muito legal é a seguinte dica, pessoal. A gente pode fabricar uma nova equação e nessa nova equação a gente pode colocar exatamente isso que ele descreveu pra gente. A menos 2B mais 3C. E aí, para que essa nova fração, para que essa nova fração seja igual às frações anteriores, o que eu preciso? Eu preciso que no denominador eu faça a mesma coisa que eu fiz no numerador. Ou seja, se eu fiz A menos 2B mais 3C, na parte de baixo eu tenho que fazer 2 menos 2 vezes 3 mais 3 vezes 7. Ó, exatamente a mesma coisa. Mais 3 vezes 7. E assim, essa fração fica realmente igual às frações anteriores. E isso é uma boa ideia, porque eu sei que a parte de cima dá 34 e a parte de baixo é fácil de calcular. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar em 17. E aí, inclusive, essa divisão é uma divisão exata que dá 2. Tá? Então a gente pode montar essa fração aqui, esse é o segredo aí para fazer essa questão sem passar tanto trabalho. Depois, vamos voltar nessas frações iniciais que são iguais entre si. Aqui eu tenho uma sucessão de igualdades, então tudo que aqui é igual. E assim eu vou pegar o A sobre 2 e vou dizer que A sobre 2 é igual a 2, né? Porque essa fração é igual a 2. Então isso implica que o meu A está valendo 4. E aí se eu fizer a mesma coisa com as outras duas frações, ó, B sobre 3 é igual a 2, eu vou descobrir então que o B é igual a 6 e C sobre 7 é igual a 2, então o C é igual a 14. Muito bem. E aí então é só responder ao que a questão está pedindo, que é a soma desses 3 elementos. Então, se a questão está solicitando para a gente A mais B mais C, basta agora a gente somar, né?
4 mais 6 mais 14, a gente vai chegar então em 24. Essa é a nossa resposta. Letra A é o gabarito da nossa primeira questão do simulado divisão em partes diretamente proporcionais, tá bom? Questão número 2, vamos dar uma olhadinha aqui, dentro desse assunto ainda, né, de razão, proporção, divisão proporcional. Aqui nós temos uma regra de 3 composta, né? Vamos ver se ela chega a ser composta mesmo, vamos ver. Numa fábrica de peças de automóvel, 200 funcionários, trabalhando 8 horas por dia, produzem juntos, né, faltou um S ali, juntos 5.000 peças por dia. Sim, nós temos 3 grandezas: quantidade de funcionários, horas por dia e peças produzidas por dia, produção. Então, se são 3 grandezas, já é uma regra de 3 composta. Devido à crise, essa fábrica demitiu 80 funcionários e a jornada de trabalho passou a ser de 6 horas diárias. Nessas condições, qual o número de peças produzidas por dia? Vamos se organizar. Primeira coisa, a gente sempre faz uma tabela, né? Então, nós temos quantidade de funcionários, nós temos horas por dia, jornada diária de trabalho, e nós temos a quantidade de peças produzidas por dia, né? A produção diária. Essas foram as 3 grandezas envolvidas nesse problema aí, tá certo? Agora vamos ver então a primeira situação. Eram 200 funcionários trabalhando 8 horas por dia e com uma produção diária de 5.000 peças por dia, né? Produção diária, já falei. E aí, na segunda situação, foram demitidos 80, então cuida. Agora nós temos 120 funcionários que estão trabalhando. A jornada passou para 6 horas por dia, né? E a gente quer saber então qual vai ser a quantidade de peças produzidas por essa equipe com essa configuração de tempo, né, por dia. Então vamos lá, a gente na hora de montar o nosso cálculo, a gente pega a fração que tem o x e deixa ela quietinha, sem mexer nela, né? As outras colunas que não carregam o x vão gerar frações que vão se multiplicar. E eu só tenho que ver agora, com muito cuidado, essa é uma parte muito importante do trabalho, né? Que é ver qual é a relação entre cada grandeza que não carrega o x e a grandeza que carrega o x no contexto do problema. Ou seja, ver se a relação é direta ou inversa. E para isso, eu sempre sugiro que tu não fique olhando muito para os números do problema, e sim apenas pense da seguinte forma, né? Funcionários, equipe de funcionários e produção deles. Quanto mais funcionários eu tenho na equipe, maior é a produção, né? Quanto menos funcionários eu tenho na equipe, menor é a produção. Então aqui a relação ficou uma relação direta. Se a relação ficou direta, eu não vou mexer nessa fração, eu vou deixar o 200 em cima e o 120 embaixo. Depois eu vou ignorar a equipe, vou deixar a equipe quieta e vou trabalhar agora nas horas por dia, né? Horas por dia que a equipe trabalha e a produção diária dessa equipe, né? Quanto mais horas por dia a equipe trabalhar, mais peças elas vão produzir, né? Então, mais horas por dia, mais peças produzidas. Menos horas de trabalho diário, menos peças produzidas. Então a relação ficou direta mais uma vez. E se a relação fica direta, então a gente não inverte a fração. Fico 8 em cima e fico 6 embaixo. O que a gente vai poder fazer aqui? Vamos ver. A gente pode simplificar um zero daqui com um zero daqui. A gente pode simplificar um zero daqui com um zero daqui. A gente pode simplificar o 8 e o 6, por exemplo, por 2. Tá? Aí fica 4 em cima e aqui fica 3. Eu posso simplificar esse 4 e esse 12 por 4. Aqui fica 1 e aqui fica 3. E ainda posso simplificar esse 2 aqui com 500. Aqui fica 250 e aqui fica 1. Eu gosto muito das simplificações, mas elas têm um certo risco, né? Porque esse monte de rabiscos que a gente faz, a gente tem que cuidar para não se perder aqui. O que ficou pra gente? Na esquerda da igualdade, no primeiro membro, eu tenho 250 sobre x, e na direita ficou 1 vezes 1, e aqui embaixo 3 vezes 3. Portanto, agora é só multiplicar cruzado, x vezes 1 dá x, e 9 vezes 250 vai acabar dando 2.250. Então essa é a quantidade de peças
por dia que essa nova equipe aí vai conseguir fabricar. E aí a nossa resposta está lá na letra B. Esse é o gabarito, então, da segunda questão do simulado 2 aí da SpaceX. Certo, pessoal? Regra de 3 composta, sem muita complicação não, tá? Bem direta, assim, o trabalho em cima dela não precisou de muita criatividade. Vamos ver a questão número 3, que também é uma questão de regra de 3 composta, com algumas particularidades aqui, para deixar um pouco mais difícil o nível da questão, mas não muito, vamos trabalhar nela. 30 operários, trabalhando 8 horas por dia, constroem 36 casas em 6 meses. Então já aparece nessa primeira frase 4 grandezas. Número de operários, horas por dia, quantidade de casas produzidas e tempo necessário para construir todas as casas. E aí olha só o que acontece na segunda frase. A gente quer saber o número de dias que deverão ser trabalhados no último mês, para que 2/3 dos operários, trabalhando 2 horas a mais por dia, construam 0,75 das casas, considerando um mês igual a 30 dias. Então, a segunda frase, ela retoma, na verdade, as 4 grandezas iniciais, mas ela trabalha com algumas partes dessas grandezas, né? Então, vamos começar a organizar o que a gente tem aqui. Eu sempre começo com a tabela, né? Então, vamos lá. Nós temos a quantidade de operários, nós temos o número de horas por dia que eles trabalham, nós temos o número de casas que eles constroem e nós temos o tempo, né, em meses aí, para eles construírem. Quem quiser passar esse tempo para dias, não tem problema, uma ideia bem legal, inclusive, tá? Basta fazer, né, 6 vezes 30, observando que nesse exercício é para considerar que todos os meses tem 30 dias, né, para ficar julgando se é janeiro, se é fevereiro, se é ano bissexto, nada a ver. Tá? Isso é bem comum nas questões, né, a gente não ficar dando muita bola para qual é o mês do ano, e sim apenas considerar mês de 30 dias. Bom, então vamos lá. Na primeira situação são 30 operários trabalhando 8 horas por dia, construindo 36 casas em 6 meses. Eu vou trabalhar com meses até para a gente discutir um lance legal lá no final. Aí, agora vem a segunda parte, atenção, tá? O número de dias que vão ser trabalhados no último mês. Como assim o número de dias que vão ser trabalhados no último mês? Quer dizer, a resposta que deve aparecer aqui pra gente em relação a tempo, né? Quer dizer, qual o tempo necessário para construir essas casas? Essa resposta ela deve ser um número quebrado. Por exemplo, tá? Vamos supor que a nossa resposta vai ser 4,5. Se a nossa resposta for 4,5, isso significa que o tempo necessário para produzir essas casas é um tempo de 4 meses e meio. E aí esse meio mês a gente vai considerar, né, dentro de 30 dias. Ora, metade de um mês, se o mês tem 30 dias, são 15 dias. Aí nossa resposta seria 15, né? Seria a letra C. Vamos fazer a conta, vamos ver se é isso mesmo, né? Eu só dei um exemplo aqui, mas a nossa resposta deve vir quebrada, como eu estou querendo, né, uma quantidade de dias lá no último mês. Bom, também fica atento a uma coisa, ó. São 2/3 dos operários. 1/3 de 30 é 10, porque 1/3 é só dividir por 3. Então 2/3 é o dobro disso, é 20. Horas por dia, eles vão trabalhar 2 horas a mais por dia, então eles vão trabalhar 10 horas por dia. E 0,75 das casas é a mesma coisa que 75%, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 75%. Logo, eu posso calcular quanto é que é 75% de 36. É legal a gente saber que 25% é a mesma coisa que 1/4, né? Então 1/4 de 36 é 9. E 75% são 3 vezes de 25%, então são 3/4, né? Então são 3 vezes 9, 27. Essa é a quantidade de casas que eles vão produzir. Vamos montar as frações. Na hora de montar as frações, a gente precisa, né, cuidar aquelas regras que a gente vem conversando. A fração do x fica quieta, as colunas que não têm o x geram novas frações, e essas frações talvez tenham que ser invertidas de acordo com a relação que elas possuem com a fração que tem o x, né? Então vamos lá. Quantidade de operários e meses para concluir o serviço. Quanto mais operários tivermos, em menos tempo terminamos a construção das casas. Ou, quanto menos operários tivermos, mais tempo será necessário. Então a relação ficou inversa. E se a relação ficou inversa, eu vou inverter a fração botando 20 em cima e o 30 embaixo. Horas por dia, em relação ao tempo para a conclusão do serviço. Quanto mais horas por dia a equipe trabalha, em menos tempo ela consegue terminar o serviço total. Relação inversa novamente. Inverte, jogo 10 para cima, jogo 8 para baixo.
E finalmente, quantidade de casas em relação ao tempo para construí-las. Quanto mais casas são necessárias para serem construídas, mais tempo será necessário. Agora, se forem menos casas, vai dar para terminar em menos tempo. Então a relação ficou direta. E se a relação ficou direta, a gente não inverte essa fração, deixa o 36 em cima, deixa o 27 embaixo. Está montado o nosso cálculo, agora vem aquele passo de simplificar bastante com cuidado para não se perder no meio das simplificações. Eu começo com os zeros, onde é mais tranquilo, pronto, já foi. Depois uma simplificação que eu gosto aqui, ó, é esse 36 com esse 6, os 2 por 6, obviamente. Sobra um 6 aqui, tá? A gente também pode simplificar esse 6 por 3, aqui fica 2, certo? E aqui fica 1. Depois dá para simplificar, o que mais aqui? A gente pode simplificar o 10 e o 8, a gente pode simplificar eles por 2, claro. Aqui fica um 5 e aqui fica um 4. E depois eu tenho um 2 aqui e outro 2 aqui. 2 vezes 2 dá 4. Então todos viraram 1. Vamos com muito cuidado limpar o que sobrou aqui pra gente. Do lado esquerdo, 1 sobre x. Do lado direito, 1 vezes 5 vezes 1, 5. 1 vezes 1 vezes 27, 27. Aqui uma dica legal, que às vezes a gente não se liga, é que eu posso inverter os dois lados. Se eu inverter as duas frações, tá tudo certo. Então, o meu x ele é 27 sobre 5. E quando a gente trabalha 27 sobre 5, a gente pode dividir, né? E 27 sobre 5 vai dar a mesma coisa que... opa, botei um 2 aqui, nada a ver. Deixa eu só botar a borracha aqui para a gente poder tirar esse 2. Aqui. E vamos continuar aqui com a nossa caneta. Então, 27 dividido por 5 vai acabar dando 5,4. Que unidade de medida está o x? Ele está em meses. E aí lembra que a gente tinha conversado lá no início do problema que ia aparecer uma parte decimal. Então a interpretação é que o tempo necessário é de 5 meses inteiros, completos de trabalho. Só que daí no sexto mês a gente não trabalha o mês todo. A gente trabalha 0,4. Mas aí como é que eu vou saber quanto que é 0,4 de um mês em dias? Muito simples, galera. Só multiplicar por 30 dias. Já que um mês é a mesma coisa que 30 dias, né? E aí tu finge que é 4 vezes 30, que daria 120. Mas aí coloca uma casa decimal. Então isso aqui vai acabar dando 12. 12 dias é o restante, tá? Então isso é o que se trabalha no último mês, que é exatamente a pergunta. E, portanto, o gabarito é a letra B. Agora sim, finalizamos aqui a questão número 3, de regra de três composta, mas com alguns detalhezinhos aí de matemática básica, de frações e pedaços, enfim. Tá bom? Questão número 4. Vamos avançar. Agora uma questão de porcentagem, tá? Também de proporção, mas proporção mais simples. Tem que cuidar da interpretação. Um recipiente continha 800 ml de uma mistura de soro fisiológico com um certo medicamento líquido. E esse medicamento representava 25% da mistura. Então, é uma quantidade líquida. A gente tem 800 ml ao todo na mistura. Uma parte é soro, uma parte é um medicamento líquido. Porém, ele avisou que o medicamento líquido corresponde a 25% do total. E 25% é um quarto. Então, fica bem fácil de calcular quantos ml correspondem ao medicamento líquido. Então, o medicamento líquido, eu posso calcular a quantidade fazendo 25% de 800, que é a mesma coisa que 1/4 vezes 800, ou simplesmente divide por 4, 200 ml. Então, a quantidade de medicamento líquido é 200 ml. Logicamente, o resto é soro, pelo que ele avisou pra gente, né? Então a quantidade de soro vai acabar sendo 600 ml e assim a gente compõe toda a nossa mistura. Só que essa é a situação inicial. E aí depois da situação inicial, o que vai acontecer? A gente vai ter uma alteração, que é a seguinte alteração. Foi então colocado mais soro nesse recipiente.
e o medicamento passou a representar apenas 20% da mistura. Como assim, professor? Diminuiu então o medicamento lá dentro? Vai ter menos que 200? Não, não diminuiu o medicamento. Mas lembra que 20% é uma comparação do medicamento com o total. E como apareceu mais soro, a quantidade de medicamento agora ela fica representando menos em relação ao total. Jeito fácil de fazer essa questão, acho que geralmente todo mundo gosta, é a gente considerar que os 200 ml de medicamento que estão lá dentro agora, eles estão representando 20% numa regra de 3, em que o 100% agora não é mais 800. O 100% é uma nova quantidade. Porque se tu olhar bem, o que ele te pediu é o total da mistura após essa modificação na quantidade de soro. Então eu vou ter um novo total. Esse novo total vai ser meu novo 100%. E se a gente resolver essa regrinha de 3 aqui bem tranquila, a gente consegue descobrir o valor de x. Uma dica muito prática é perceber que daqui para cá a gente está multiplicando por 5 e, portanto, se a gente fizer a mesma coisa do outro lado, a gente tem já a nossa resposta e 5 vezes 200 é 1000. Então, a nova quantidade de mistura após a colocação do soro agora é 1000 ml. É desse modo que o medicamento iria representar 20%. A nossa resposta, então, está ali na letra C, esse é o gabarito da questão número 4. Vamos adiante. Questão número 5. Uma mercadoria foi comprada por 20 mil reais para que haja um lucro de 60% sobre o preço de venda. Essa mercadoria deve ser vendida por quanto? Então vamos lá. Aqui nós temos aquela questão de valor de compra, valor de venda e o lucro, né? Lembra que lucro é igual ao valor de venda menos o custo. Nós temos aqui a informação dada que o custo foi de 20 mil reais. O valor de venda nós não temos ainda, né? Então eu vou chamar ele de V por enquanto, vou deixar ele assim, tá? Mas nós queremos que o lucro seja igual a 60% de V. 60% do preço de venda. Dá para melhorar um pouquinho. Então, dá para escrever 60 sobre 100, que é 60%, e o D vira vezes, né? Dá para simplificar zeros, e dá para simplificar por 2 aqui, fica 3 em cima, fica 5 embaixo, limpando um pouco, então, o que a gente rabiscou aqui, a gente chega na certeza de que o lucro, então, ele vai ser 3V sobre 5. Aqui nós temos o lucro, aqui nós temos o custo, e aqui nós temos venda. Bom, aí agora a gente pode fazer o que? A gente pode pegar essa igualdade e alimentar ela com o que a gente tem, né? Porque a pergunta é o preço de venda, a gente quer o V. Então a gente pode alimentar essa igualdade. Lucro, que ficou 3V sobre 5, é igual a venda menos custo. Pronto. Eu não sei vocês, galera, mas eu não gosto muito de fração, não. Mas eu acho que vários de vocês estão comigo nessa. Então, para a gente se livrar da fração aqui, a gente pode pegar esse 5 e passar para lá multiplicando. Então, a gente tem 3V é igual a 5V menos 100 mil, porque o 5 tem que multiplicar o 20 mil também. Se eu passar o 100 mil para a esquerda, ele fica positivo. Se eu passar o 3V para a direita, ele vai para lá subtraindo. E aí, então, 100 mil está ficando igual a 2 vezes o preço de venda. É só passar o 2 dividindo e dá 50 mil. Então, pelo visto, esse tem que ser o preço de venda para dar certo o que a gente queria, né? Que é o lucro ali de 60%. Tá bom? Então, letra B é a nossa resposta, já que esse é o valor de V, ou seja, o preço de venda. Essa é a organização que eu vou sugerir aqui para ti, para a gente poder garantir o sucesso desse exercício, tá bom? Vamos adiante. Questão número 6, o assunto muda um pouco. Agora falamos aqui sobre potenciação, né? Regras de potenciação. Nós queremos dividir o número 2 na 100 por meio. O que é meio? Meio, né? É 1 sobre 2, é a fração, né? 1 sobre 2. Então o que a gente quer fazer é dividir o número 100
pelo número meio. Só que quando a gente divide por uma fração, tenta te lembrar que dividir por uma fração é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso dela, né? E o inverso de meio é 2 sobre 1, e aí esse 1 nem precisaria. E aí, galera, 2 na 100 vezes 2, não te esquece que tem o número 1 ali, aquela regra bem conhecida, né? Multiplicação de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. A gente tem, então, 2 na 101 como uma potência justa que representa o resultado dessa conta, e a letra D que te aguarda ali, tá? Então é uma conta que ela é bem tranquila. Se você está estudando aí potenciação e está fazendo questões diversas, você já passou por alguma parecida com essa é uma questão bem comum, e então não terá dificuldade para resolver essa daqui, tá? Mas se não conhece, então, te apresenta esse tipo de conta, não é muito difícil. Questão 7 assusta um pouco, né, por essa expressão. É uma expressão, então, que pode ser simplificada, porque ele está dizendo que o valor dessa expressão ele é igual a uma dessas opções, né, bem simples, todas elas, por sinal. E aí aqui a gente tem que cuidar que a gente tem frações se subtraindo, elas não têm o mesmo denominador, então se eu quiser fazer elas interagirem, eu preciso que elas tenham o mesmo denominador, eu preciso fazer o MMC. E essas frações têm raiz na parte de baixo, que é proibido, né, para vocês. Então a gente não pode permitir que a raiz permaneça aí. Aí a gente teria duas opções. Trabalhar separadamente em cada uma das frações, racionalizando cada uma delas, né, eliminando a raiz. Ou uma ideia que geralmente nesse tipo de problema fica mais tranquila, especialmente quando tu tem aqui, ó, soma e aqui diferença, que é primeiro fazer o MMC e depois pensar em racionalizar se precisar, tá bom? Se nós fizermos o MMC agora, o que vai acontecer? Mas, Diegueira, como é que eu vou fazer MMC entre essas coisas bizarras aqui? MMC, entre coisas estranhas, tu só multiplica uma pela outra. Então tu faz uma vezes a outra. Tá? E eu vou fazer isso aqui daqui a pouco, não vou fazer isso agora, só queria te mostrar que é isso que a gente vai fazer na próxima etapa. Mas aí não te esquece que depois que tu define quem é o novo denominador da fração única, tu tem que agora dividir ele pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador, para chegar aqui no novo numerador. Então, aquela frase do colégio, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando eu pego esses dois fatores e divido por esse, eles se cancelam e a gente acaba ficando com esse aqui. Então, esse fator é o resultado da divisão e agora ele vai multiplicar pelo de cima. Vai acabar multiplicando raiz de 2 menos 1 por ele mesmo, vai acabar ficando ao quadrado. Aí tem um menos ali esperando o resultado da outra parte. De novo, o mesmo processo. Vou tentar dividir esses dois por raiz de 2 menos 1. Na hora da divisão, o raiz de 2 menos 1 cancela o próprio raiz de 2 menos 1 e o resultado da divisão é o raiz de 2 mais 1. Como eu dividi e deu raiz de 2 mais 1, agora eu multiplico pelo de cima, que é o próprio raiz de 2 mais 1. Então, novamente, acaba acontecendo do raiz de 2 mais 1 multiplicar por ele mesmo, ele fica ao quadrado. Se a gente vai por esse caminho e a gente está estudando direitinho como o professor orienta, a gente tem aqui uma grande vantagem, que é trabalhar os produtos notáveis, porque nós temos aqui dois produtos notáveis muito parecidos aqui em cima e outro aqui embaixo, que é soma pela diferença. Então, se a gente trabalha com eles, fica muito mais fácil a nossa vida. Né? Lá em cima, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Vou botar entre parênteses, tá? E aí tem um menos, e agora muito importante esse parênteses aqui, porque esse menos ele está esperando o resultado. E o resultado vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e quadrado do segundo. E lá embaixo, como fica, professor? Ora, fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, limpando um pouco mais essa expressão, dentro do primeiro parênteses lá de cima, eu tenho 2 mais 1, 3, menos 2 raiz de 2. Depois, no outro parênteses, eu tenho 2 mais 1, 3, mais 2 raiz de 2. E lá embaixo, o quadrado corta a raiz, fica 2 menos 1, que é 1, e eu nem preciso mais de fração. O que faz muito sentido com as alternativas, né? Porque nenhuma delas está em fração. E aí, tirando os parênteses, eu tenho 3 menos 2 raiz de 2. E aí esse menos vai trocar o sinal dos dois. Esse menos faz uma distributiva. Fica menos 3 e fica menos 2 raiz de 2.
o que faz com que esses 3 se cancelem, mas as raízes de 2 não, elas se juntam porque elas têm o mesmo sinal, fica menos 4 raiz de 2. Chegamos numa coisa bem mais simples e que concorda com a letra E. Portanto, ela é o nosso gabarito dessa questão um pouco mais exigente, com certeza mais difícil que a questão anterior. Tá bom? Questão então sobre racionalização de denominadores, mas também envolveu produtos notáveis aí e operações básicas. Questão número 8, nessa questão a gente tem uma expressão aqui que pode ser, pelo visto, traduzida por uma dessas alternativas, né? Só que nessa expressão tem uma sequência de raízes encaixadas e todas elas têm uma letra, né, A, entre elas. Lembra que se eu tenho uma raiz encaixada em outra, tá? Por exemplo, aqui tem uma raiz cúbica e aqui, digamos, uma raiz quadrada, eu posso juntar numa raiz só, multiplicando os índices. Mas isso só pode acontecer se eu não tiver nada aqui no meio delas. E aí eu tenho um número ali dentro. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar essa expressão aqui e vou pegar esse A que está ali fora. Vou pegar esse A que está ali fora e vou jogar ele para dentro da raiz. Como assim? Se ele está lá fora, é porque ele estava lá dentro antes ao quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte. Tem a raiz mais de fora, tem o A. Tem a segunda raiz mais de fora, tem o A. E aí, essa terceira agora, consegui encostar na outra, porque aquele A que estava ali no meio, ele vem para cá como A ao quadrado. Então, se ele entra dentro de uma raiz quadrada, ele entra recebendo o expoente 2. Aí, o que eu posso fazer na próxima etapa? Eu posso, então, né, a parte de fora, por enquanto, eu não consigo mexer muito nela, mas essas duas raízes aqui podem se multiplicar, vai ficar a raiz quarta, né, porque os expoentes dela eram 2, e A na 1 vezes A na 2 vai virar A na 3. Agora, eu vou pegar esse A aqui e vou colocar ele dentro da raiz quarta, para que eu possa fazer essas duas raízes se encostarem. E aí, quando esse A vem para dentro da raiz quarta, ele recebe um expoente 4. Então, fica aquela raiz grandona lá de fora, aquele A. Aquela raiz quadrada grandona encostou na raiz quarta, tinha um A na 3 dentro dela, e acabou de ingressar nela um A, então ele entra recebendo o expoente 4. Vamos continuar aqui do lado. Então, continuo com a raiz grandona, continuo com aquele A. Só que agora a raiz quadrada encostou na raiz quarta, eu posso multiplicar, vira uma raiz oitava. E A na 3 vezes A na 4 fica A na 7. Muito bem, estamos quase lá. Só precisamos agora pegar esse A e repetir o processo colocando ele, para dentro aqui dessa raiz. E aí, como esse A vai entrar dentro de uma raiz oitava, ele vai receber o expoente 8. Com isso, eu consigo fazer aquela raiz mais externa encostar finalmente na raiz com índice 8. O A na 7 estava lá dentro e o A que entrou, entra na 8. Então, raiz quadrada encostando em raiz oitava, podemos multiplicar os índices, fica a raiz com índice 16. A na 7 vezes A na 8 fica A na 15. E aí nossa expressão ficou bem menor, né? Ficou super curtinha. Ficou uma raiz índice 16 de A elevado na 15, mas não tem nenhuma resposta com raiz. No entanto, tem respostas com o expoente fracionário. E vamos lembrar então que toda raiz, todo radical, ele pode ser transformado em potência, basta o expoente ser uma fração. Então, a gente pode dizer que a raiz índice 16 de A na 15, ela equivale a A elevado na 15 sobre 16. Regra do Sol, né, galera? Quem estava no Sol, que era o 16, vai para a sombra. Quem estava na sombra, que era o 15, vai para o Sol. Essa é a dica, né, para memorizar a troca na hora de passar de radical para potência. E assim, nossa resposta está ali bem ajustada no gabarito E, certo? Questão 8, então, assim discutida. Questão 9, intervalos reais conjuntos.
Nós temos um conjunto A, que é o intervalo aberto do menos 2 até o 3 fechado. Nós temos o conjunto B, que pega todos os números reais desde o 0 até o 5, incluindo os dois. E nós queremos saber quem são os números inteiros que estarão dentro do intervalo B menos A. Sugestão, faz o desenho da reta real. Reta real do A, ela vai ter o menos 2 lá como um intervalo aberto. Ela vai ter o 3, incluindo ele, e toda a galera entre os dois. A reta que representa o B, ela começa no 0, com o intervalo fechado, então incluindo 0. Ela vai até o 5, com o intervalo fechado, incluindo. E é claro que pega todo mundo que está ali no meio. Mas o que é B menos A? Ora, B menos A é tirar do B a interseção entre eles. O que há em comum no B e no A. E o que há em comum nos dois é essa região aqui, ó. Então toda essa região tem que ser removida do B. Essa região, ela vai sair do B. Portanto, o que vai ficar no B é o 5, alguns que estão antes dele, porém o 3 foi removido, porque o 3 estava no A. Então o 3 não está mais nesse conjunto. Esse conjunto, então, ele começa logo após o 3, o conjunto B menos A, e vai até o 5. Só que quando eu olho para esse é um conjunto que inclui infinitos números. Agora, eu estou perguntando aqui quais são os números inteiros que estão aqui dentro. Então, o número 5 está aqui dentro e o número 4 também está ali dentro. Nossa resposta é 4 e 5, portanto, letra C, está lá o gabarito dessa questão. Questão 10, também sobre conjuntos numéricos, né? Se x e y são dois números inteiros e são positivos e consecutivos, então nenhum deles é zero, nenhum deles é negativo, daria para dizer que eles são naturais positivos, e eles são consecutivos. O que significa isso? Um vem logo depois do outro, por exemplo, 1 e 2, ou 10 e 11, ou 13 e 14, enfim. Tá? Mas a gente quer saber qual das expressões abaixo, né, é necessariamente, obrigatoriamente, um número ímpar. E aí tem vários jeitos de fazer essa questão, mas uma coisa que a gente poderia fazer que não é muito difícil, não é muito cansativa, é considerar duas possibilidades, tá? Duas possibilidades. Um caso que eu vou chamar de caso A, em que o x é ímpar, o x pode ser 1, e o y vai ser par, aí o y vai ser 2. Ou um caso B, em que o x é par e o y é ímpar. Lembra que eles têm que ser consecutivos, os dois, né? Então, as duas possibilidades são essas. Já que a gente está falando em par e ímpar, né, paridade, que chama essa discussão, a gente tem que considerar essas duas possibilidades, tá? Na possibilidade A, a letra A, olha o que eu vou fazer pelas alternativas, até porque tem que ser pelas alternativas, né? Eu tenho que julgar elas, então eu preciso trabalhar elas aqui. Então, vamos fazer essa tabelinha aqui, ó, super simples. E vamos lá. No caso A, em que o meu x é 1 e o y é 2, ou seja, o meu x é ímpar e o meu y é par, 2 vezes 1 dá 2, 3 vezes 2 dá 6 e 2 mais 6 dá 8. Já era, não tem como ser a letra A, porque eu precisava que com certeza o número ficasse ímpar e eu já vi ele ficando par. Não é essa a resposta. Se o meu x é 1, 3 vezes 1 dá 3. Se o meu y é 2, 2 vezes 2 dá 4 e 3 mais 4 dá 7. Ó, deu ímpar. Vamos ver se no caso B continua dando ímpar. E se o meu x for par, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes 3 dá 6 também, 6 mais 6 dá 12. Ih, não deu, deu par. Não podia dar par, tinha que ser sempre um número ímpar. X vezes y, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. E na segunda situação, porque aqui deu, ó, deu ímpar, deu certo. E na segunda situação, 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Fechou, galera, fechou. Por que fechou? Porque deu ímpar nas duas situações. Então essa é a nossa resposta. Se tu quiser pode testar as outras duas, tá? Tu vai ver que aqui 2 vezes 2 vai dar 4 com mais 2, 6. Já não pode mais.
E aqui é 1 mais 2 dá 3, com mais 1 dá 4, já não pode mais. Então, assim a gente fez alguns testes e a única que ficou de pé foi a letra C. É um jeito bem tranquilo de fazer essa questão, tá bom? Então assim, questão 10 aí, estou sugerindo um caminho bem acessível para vocês para resolver ela. Questão 11 é a questão clássica, daquela da pesquisa, né? E aí a gente tem que fazer o diagrama. Uma pesquisa de mercado, foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências sobre 3 produtos, A, B ou C. Os resultados da pesquisa indicaram que, e aí começam as informações, produto A, produto B, produto C, os 3, nenhum, o A e o B, o A e o C, o B e o C. E aí, para eu me achar nesse exercício, uma grande ideia é a gente fazer, então, né, o diagrama de Venn, identificando aqui e preenchendo ele. Lembrando que a gente começa preenchendo por quem? Pelos que consomem os 3 produtos ou pelos que estão lá fora que não consomem nenhum. Quantos consomem os 3? 20 pessoas. Vamos colocar um 20 aqui dentro. Quantos não consomem nenhum desses produtos? São 100 pessoas. Deixa eu colocar o 100 aqui fora. Muito bem. Depois eu vou trabalhar as interseções duplas, ou seja, pessoas que consomem os dois produtos, né? 60 pessoas compram os produtos A e B. Muita calma nessa hora. A e B se encontram nessa região do meu desenho. Então essa região tem que totalizar 60, mas já tem 20 aqui dentro, eu vou apenas colocar um 40 aqui. E aí eu já lidei com essa informação. Assim eu sigo. 70 pessoas usam os produtos A e C. A e C, total 70, falta 50. E finalmente, B e C, que se encontram nessa região e totalizam 50, vai faltando 30 aqui. Por último, as informações individuais. 210 pessoas compram o produto A, eu já tenho aqui 90, 110, está faltando 100. 210 também compram o produto B, mas agora aqui eu tenho 70, 90, está faltando 120. E 250 pessoas compram o produto C, e eu tenho aqui 100, está faltando 150. Temos tudo aqui, agora podemos responder qualquer pergunta, e a pergunta que veio para essa questão, que está na próxima tela, é a pergunta mais clássica, né? Qual é o total de pessoas entrevistadas? E o total de pessoas entrevistadas acaba sendo... Deixa eu ver como é que eu consigo voltar aqui, só um instante. Então aqui a gente está com a tela de novo, né, com as quantidades, né? Eu não vou fazer todo o diagrama novamente, mas a gente tem o seguinte, se eu sei as quantidades, tem até um caminho mais tranquilo aqui para a gente fazer, que é o seguinte, eu posso somar os individuais, só botar aqui a caneta que eu não coloquei, pronto, eu posso somar os individuais, subtrair os duplos, desculpa aqui, subtrair os duplos, somar o triplo e somar a exclusão. Então eu vou fazer 210 mais 210 mais 250 e eu estou chegando em 670. Se eu pegar os duplos, que eu vou ter que tirar daqui dos únicos, dos singulares, eu tenho 130 mais 50, 180. E depois esses dois aqui eu vou somar eles ao total. Então aqui dá 120. Quando a gente quer o total, a gente pode fazer isso. Singulares, menos duplos, mais o triplo e mais a exclusão. Mais os que não consomem nenhum. Então a gente tem que fazer 670 menos 180, né? Deixa eu ver. Aqui vai acabar tirando aqui, fica 5, fica 17 menos 8 que dá 9, 490. E agora soma, né? 120. A gente está chegando aqui então em 610. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela? Ó, 610, letra D. Esse é o gabarito, então, da nossa questão número 11, tá? Mostramos o diagrama, dá para somar todo mundo no diagrama, mas a gente pode também fazer por essa fórmula, né? Soma os singulares, subtrai os duplos, soma o triplo e soma a exclusão. E vai dar certo também. Questão
Número 12. O que acontece aqui na questão número 12? Se A é um conjunto com esses elementos dentro e A e B são números reais quaisquer, pode-se afirmar que a quantidade de elementos que A possui é... Ora, eu estou vendo aqui 5 elementos, vou marcar a letra E. Cuidado, porque tem uma interpretação necessária que é a seguinte interpretação. Se os números A e B são números reais quaisquer, nós temos dois casos. Caso 1. Eu vou considerar que o A é diferente do B. Se o A e o B são números diferentes, bom, realmente o conjunto ele vai ter 5 elementos. Quer ver um exemplo? Ó? Considera que o A é 1, considera que o B é 2. Olha como é que fica o conjunto. O conjunto A, então, ele fica assim, ó. Fica 1, 2, conjunto com o número 1, conjunto com o número 2, conjunto com o número 1, e o número 2. Fechou o conjunto A, total 5 elementos. Tudo certo. Era o que a gente já estava enxergando. Mas o caso que a gente também tem que considerar, e que é o que é fácil de esquecer, infelizmente, é o caso 2, em que o A é igual ao B. Por exemplo, A igual a B, os dois iguais a 1. Olha como é que vai ficar o conjunto nesse caso. 1, conjunto com o número 1, conjunto com o número 1, conjunto com o número 1 e o número 1. Peraí, galera. Aqui eu estou sendo redundante pra caramba, porque na verdade esses dois são o mesmo elemento. Então eu posso escrever uma vez só. E esse é o mesmo que esse e é o mesmo que esse. Então na verdade é o mesmo elemento o tempo todo. Esses três aqui, galera, são o mesmo elemento. E esses dois também são o mesmo. Então, nesse caso, o nosso conjunto ficou com 2 elementos. Então, se eu considero que o A é igual ao B, e eu posso considerar isso porque eles são números reais quaisquer, eu posso dizer então que o meu conjunto pode ter apenas 2 elementos. Nossa resposta correta é 2 ou 5. Portanto, letra B é a nossa resposta correta. Tá bom, galera? Cuidado com isso. Essa é a questão 12. Questão 13. Seja f uma função cujo domínio é D e o contradomínio são os números reais. O D é um subconjunto dos números reais, o domínio. E a função é definida pela expressão raiz quadrada de 5 menos x mais 1 sobre raiz quadrada de x mais 1. Queremos definir qual pode ser o domínio dessa função, né? E aí o domínio é o quê? O domínio ele vai ser o maior conjunto possível que não desrespeita operações envolvendo números reais. Quando a gente tem raiz, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar que o miolo da raiz, ele precisa, se a raiz ela tem índice par, né, e o caso é uma raiz quadrada, nós precisamos que o miolo da raiz seja maior ou igual a zero. Então, uma primeira condição que eu vou ter que cuidar é que o miolo da raiz quadrada tem que ser maior ou igual a zero. Aí eu posso, de repente, jogar o 5 para lá, ele vai negativo, e eu posso multiplicar dos dois lados por menos 1. Cuidado que quando eu faço essa multiplicação por um negativo, a desigualdade vira para o outro lado. Então eu acabei de descobrir que a primeira raiz, ela exige que o x seja 5 ou menos, menor ou igual a 5. Nós temos agora uma segunda exigência, estipulada pela segunda raiz, que é a raiz de x mais 1. Eu devo pegar o miolo dessa raiz e também exigir que o miolo dessa raiz seja maior ou igual a zero. Porém, nesse caso, eu não vou dizer maior ou igual a zero, não. Eu vou dizer só maior do que zero. Sabe por quê? Porque essa raiz está no denominador de uma fração. Ela está na parte de baixo. E eu não posso deixar que o meu denominador seja zero. Então eu não vou botar aquele igual que a gente costuma botar. Porque se eu boto o igual a zero, vai dar zero na parte de baixo da fração. Então eu vou ficar só com essa igualdade aqui. E aí, igualdade não, essa inequação. E vamos jogar o 1 para lá, ele vai negativo, já temos a segunda exigência. Uma exigência é o x tem que ser 5 ou menos. A outra exigência é o x tem que ser mais do que menos 1. Fazendo as duas exigências concordarem, ou mais tecnicamente, fazendo a interseção dos dois conjuntos que apareceram para a gente aqui e aqui, nós chegamos na seguinte conclusão. O x tem que ser ao mesmo tempo maior do que menos 1
e menor ou igual a 5. Essa é a nossa resposta, mas ela também pode ser apresentada na forma de intervalo. Nós temos um intervalo, então, aberto no menos 1, pois ele não participa, e ele vai até o 5 e o 5 participa, então fechado. E aí nós encontramos isso na letra D. Letra D apresenta corretamente essa resposta por nós encontrada. Questão 13, resolvida. Vamos para a próxima. Muito bem, questão 14. Suponha que o faturamento em reais obtido na venda de N artigos seja dado por F, faturamento. Faturamento é a mesma coisa que receita, vendas, tá? Então, F é igual a 2,5 vezes N. E o custo C em reais da produção dos mesmos N artigos seja C igual a 0,7 N mais 360. Muito bem. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente pede qual o número mínimo de artigos, qual é o valor mínimo N, para que a gente não tenha prejuízo. E não ter prejuízo significa lucro maior ou igual a zero. Aí eu não tenho prejuízo. O mínimo para eu garantir que eu não vou ter o prejuízo é o meu lucro dando zero. E o que é lucro mesmo, pessoal? Já apareceu nessa prova uma vez? É o que entra, faturamento, menos o que sai. Eu tinha botado V antes de vendas. Tá na mesma, tá? Então, o meu lucro é faturamento, o quanto que entra no caixa, menos custo, que é o que sai do caixa, de acordo com o número N de artigos produzidos e vendidos. Então, o meu lucro acaba ficando expresso pela expressão, vamos ver como que ela se termina aqui, e aí 2,5N, opa, aqui não precisa mais, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente já consegue agora aqui o resultado. Não vai apagar? Tá bom, então não apaga. E aí aqui eu tenho que o meu lucro ficou 1,8N menos 360. O que nós queremos mesmo? Nós queremos que o nosso lucro seja igual a zero. Assim eu vou ter a situação mínima para garantir que eu não vou ter prejuízo. Então eu quero que 1,8N menos 360 seja igual a zero. E aí 1,8N fica igual a 360. Passa 1,8 dividindo. Para não trabalhar com vírgula, coloca uma vírgula e um zero lá em cima, iguala as casas decimais e corta a vírgula. Ficou 3.600 dividido por 18 e essa divisão dá 200. Então essa é a quantidade de artigos, né? E aí, em qual intervalo que ela se encaixa? Ela se encaixa no intervalo da letra B, porque ela está dentro desse intervalo realmente. Então letra B é o nosso gabarito aqui, pessoal. Certo? Então aqui fechamos a questão número 14. Então tá, pessoal, questão número 15. Nessa questão aqui nós temos uma função definida de reais para reais, mas a expressão dela é f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 9, e a gente quer o conjunto imagem dessa função, né? O que é imagem? São os possíveis resultados que a conta pode dar aos possíveis valores de y. Mas aí como que eu vou saber quais são os resultados que pode dar essa função? Bom, eu posso analisar que essa função ela sempre é calculada fazendo uma raiz quadrada desse miolo aqui, tá? Deixa eu ver se já estou com a caneta selecionada aqui. Já estamos. Então, se eu pegar aqui o miolo dessa raiz e olhar para ele separadamente, eu tenho que o miolo dessa raiz, ele é uma função, que eu vou chamar de função g por um momento aqui, temporariamente, e essa função ela é uma quadrática. O gráfico dela é uma parábola, claro, voltada para cima, porque o coeficiente do x ao quadrado é positivo. E quando o b é zero, eu tenho a minha parábola simétrica em relação ao eixo y. Além disso, o c, que é 9, me mostra o local do corte. E o que eu estou fazendo aqui? Por que esse gráfico vai nos ajudar? Porque esse gráfico está nos mostrando que os resultados dessa expressão que eu chamei de g,
eles estão representados no eixo y. Quer dizer que o menor valor possível que essa expressão pode dar é 9. E se o menor valor possível que essa expressão pode dar é 9, isso nos ajuda muito a entender a função f. Tá? Então quer dizer que olhando para essa expressão, a gente chegou à conclusão de que o menor valor possível para essa expressão, que eu chamei aí de g, tá? É 9. E com essa conclusão, a gente consegue descobrir que o menor valor possível para a f, tá? Então, o menor valor possível para a função f de x vai ser raiz de 9, que é 3. Bom, como a nuvenzinha, né? Como a expressão x² mais 9, ela pode dar 9 ou mais, então eu tenho que a minha função f de x, ela vai acabar sendo, né? E lembra que f de x é a mesma coisa que y, ela vai acabar sempre sendo maior ou igual a 3. Porque o mínimo que ela pode dar é 3. Então aqui eu consegui decifrar qual é a imagem dela. Porque se o resultado da função, se o y, ele é 3 ou mais, isso é a imagem. A imagem são os possíveis valores de y. Então eu acabo de descobrir que a imagem da minha função é o quê? É y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a 3, a partir do 3. E essa resposta está ali nos aguardando na letra A. Portanto, esse é o gabarito da questão número 15, pessoal. Questão número 16. O salário mensal de um vendedor é R$ 750 fixos, mais 2,5% sobre o valor total vendido, né, em vendas. Em um mês que as vendas dele totalizarem X reais. Como é que vai ficar o salário desse vendedor? E aí nós temos, né, as alternativas, todas elas sendo uma expressão que envolve x, né? Então o que ele está pedindo nessa questão? Para a gente poder expressar o salário desse vendedor em função de x. Esse salário ele é dado por uma parte fixa e mais uma parte variável. E essa parte variável ela é calculada fazendo 2,5% do quanto que é vendido, que foi dito que é X reais que ele está vendendo. Não te esquece, né, que 2,5% de X pode ser traduzido como o D vira vezes, e o 2,5% tem que ser transformado ou em número com vírgula ou em fração. Eu nem vou falar em fração porque nenhuma alternativa usou fração, mas 0,025 é a forma decimal aqui do número 2,5%, e, portanto, aqui eu já tenho a resposta, né? Parte fixa mais parte variável e a letra E nos trazendo a resposta que nós queríamos, tá bom? Então, só escrever aqui a função, identificando pela interpretação do texto, e a gente chegou na letra E. Questão número 17. O lucro de uma imobiliária em um certo período de tempo é dado por L de x igual a 5 vezes x menos 4 vezes 8 menos x, onde x representa o número de lotes vendidos, isso é bem importante. Aqui nós temos a função que nos orienta. Nós queremos que a empresa tenha lucro máximo, porém o que foi pedido para a gente apresentar nessa questão é o número de lotes que tem que ser vendidos para obter lucro máximo. Se a gente olha para essa função aqui e pensa na distributiva dela, fazer a distributiva, se tu só pensar na distributiva, observa que tu vai fazer x vezes menos x. E quando tu fizer x vezes menos x, vai dar menos x ao quadrado. Ora, menos x ao quadrado, isso é uma parábola voltada para baixo. Ela tem um ponto mais alto, que é o vértice. Se o eixo y está medindo o lucro e o eixo x está medindo o x, né, eu tenho que o vértice significa onde eu tenho o lucro máximo e também qual é o x que proporciona esse lucro máximo. Ele quer saber quantos lotes x. O que ele quer da gente é x do vértice.
Ainda, galera, para a gente poder expressar melhor ainda essa parábola, né, no plano cartesiano, eu peço que tu observe o seguinte, quando a gente tem a forma fatorada da parábola, da expressão, desculpem, a forma fatorada, forma de multiplicação, é muito rápido de obter as raízes, pessoal. É só fazer o seguinte, ó, olhar para cada parênteses e encontrar dentro de cada parênteses qual é o x que zera aquele parênteses. Por exemplo, quando tu olha para o parênteses x menos 4, tu percebe que o x deveria ser 4 para zerar aquele parênteses. Então tu já tem uma das raízes. E ainda, quando tu olha para o segundo parênteses, o parênteses x, 8 menos x, tu percebe que o x deveria ser 8 naquele parênteses para zerar aquele parênteses. Assim, as raízes foram identificadas como 4 e 8. E não te esquece que o x do vértice, ele sempre está bem no meio das duas raízes. Portanto, ele vale 6. E assim está respondida a questão número 17, galera. Letra C é o gabarito dela. Matamos mais uma. Questão número 18. Considere o polinômio definido por p de x é igual a x ao quadrado mais 2 que multiplica n mais 2 vezes x mais 9n. Se as raízes de p de x igual a 0 são iguais, os valores de n são... Bom, então nós temos aqui um polinômio que é, na verdade, uma função de segundo grau, né? Polinômio é um tipo de função. É uma função quadrática. Observa que o coeficiente a é 1, está aqui ele aqui na frente. Observa que o coeficiente b é tudo isso, né? Então o b ele é 2 que multiplica n mais 2, porque é tudo que está multiplicando x. E observa que o coeficiente c é 9n. Mas te liga que o objetivo da questão é encontrar os valores de n que fazem com que as raízes de p de x sejam iguais. E para que a gente tenha raízes iguais, eu chamo a tua atenção para o seguinte. Raízes iguais equivalem a termos o delta igual a zero. Também aproveito para lembrar contigo que o delta é aquela parte da fórmula de Bhaskara que é b ao quadrado menos 4ac. Agora, então, a gente coloca isso em prática, galera, né? A gente tem, então, que escrever que b ao quadrado, tá? 2 que multiplica n mais 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso tem que dar zero, porque é isso que acontece quando eu preciso que as raízes sejam iguais. Vou continuar desenvolvendo aqui do lado. Então a gente vai elevar ao quadrado, o 4, o n mais 2 ainda não elevei, e aqui 36n, que é a multiplicação ali do 4 vezes 1 vezes 9. Agora deixa eu distribuir aqui, né? Deixa eu fazer o produto notável, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, e o 36n quietinho esperando a vez dele. Depois eu posso distribuir o 4. Fica 4n ao quadrado mais 16n mais 16 menos 36n igual a zero. Finalmente, eu posso juntar os que carregam n. E eu estou chegando nisso aqui. Ainda posso pegar essa equação e dividir todo mundo por 4 para ficar mais leve. E aí, então, fica n ao quadrado menos 5n mais 4 igual a zero. Agora eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara ou tentar por soma e produto. Por soma e produto, eu tenho que o produto tem que dar 4 e a soma tem que dar 5. Portanto, as respostas que eu estou procurando são 1 e 4. Tu iria conseguir também isso por Bhaskara. Sendo assim, os valores de n que fazem dar certo o que a gente quer são 1 e 4. Nossa resposta final é essa. Esses são os valores que nos interessam. E assim, letra A é a nossa resposta para a questão 18, tá bom? Então, raízes iguais implica delta igual a zero, reconhece os coeficientes A, B e C, e então aplica delta igual a zero, o que nos levou para uma equação de segundo grau e também nos levou finalmente para as respostas 1 e 4. Tá bom, galera?
Questão 19, penúltima questão do nosso simulado. A matriz tal, tal, tal admite inversa se e somente se... Não te esquece que uma matriz ela admite inversa, né? Uma matriz A ela é invertível se e somente se o determinante dela é diferente de zero. E então a minha proposta para esse exercício é a gente calcular o determinante dessa matriz. Deixa eu colocar ela aqui para a gente. Aqui é 1, 5 e 25. Vou repetir a primeira e a segunda coluna aqui no canto direito, conforme nós treinamos. Vou calcular esse determinante, eu vou igualar ele a zero, tá? E aí quando eu igualar ele a zero, eu vou estar buscando os x que zeram o determinante. Quando eu encontrar esses x, eu vou proibir eles, porque eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que o determinante dê zero. Então deixa eu multiplicar aqui, vai dar 50. Deixa eu multiplicar aqui, vai dar 5x ao quadrado. Deixa eu multiplicar aqui, vai dar 4x. Agora deixa eu multiplicar do outro lado e aí a gente troca o sinal da resposta. Então ficou menos 2x ao quadrado. Aqui ficou menos 20. E aqui ficou menos 25x. Agora vamos juntar essa galera aqui. Eu vou igualar a zero e vou buscar as respostas proibidas. Menos 2x ao quadrado com mais 5x ao quadrado fica 3x ao quadrado. Menos 25x com mais 4x fica menos 21x. E menos 20 com mais 50 fica mais 30. Igual a zero. Essa equação dá para dividir toda ela por 3, o que deixa tudo mais simples. Eu vou fazer isso. Fica x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. E agora tem que resolver essa quadrática aí. Vocês podem usar a fórmula de Bhaskara, mas eu sempre sou entusiasta da gente poder fazer por soma e produto para a gente fazer mais rápido, afinal o tempo é muito relevante na prova. Então eu quero que a multiplicação dê c sobre a, a multiplicação tem que dar 10. Eu quero que a soma das raízes dê menos b sobre a, tem que dar 7. E essa charada não é muito difícil de resolver, né? As respostas que eu estou procurando são 2 e 5. Porque 2 vezes 5 dá 10, 2 mais 5 dá 7. Então as raízes são 2 e 5, isso quer dizer que o 2 ou o 5, qualquer um dos dois, fazem com que o determinante dessa matriz seja zero. E é isso que a gente não quer. Então a nossa conclusão da nossa pesquisa é que o x não pode ser 2 e o x não pode ser 5, porque eles tornariam um determinante igual a zero. Se o x não for 2 e não for 5, o determinante não vai ser zero, e aí então a nossa matriz realmente vai admitir inversa. Por isso nossa resposta é a letra C, x diferente de 5 e x diferente de 2. Certo, pessoal? E a última questão é uma questão sobre sistemas lineares e a discussão de um sistema quanto ao número de soluções, né? E ao tipo de sistema que nós temos aqui. Sabendo que o seguinte sistema, as incógnitas x, y e z, e aí percebe que tem um k que é um intruso aqui, ele admite infinitas soluções, é isso que queremos, tá? Infinitas soluções. E para isso queremos saber qual é o valor de k que faz isso dar certo. Olhando para esse sistema, percebe uma coisa. A gente tem a equação 2, vamos chamar as equações pela ordem delas, tá? 1, 2 e 3. Nós temos a equação 2 sendo exatamente o dobro da equação 1. Se tu pegar a equação 2 e dividir ela por 2, ela vai ficar igualzinha à equação 1. E o que isso significa, Diegueira? Isso significa que a equação 2 é a mesma que a equação 1. E, portanto, ela pode ser descartada. Tá bom? E aí, agora, para o meu sistema ter infinitas soluções, eu preciso que a equação 3 também seja uma réplica da equação 1. Porque se ela ficar diferente, aí nós teremos problemas. E aí nosso sistema será impossível. Mas nós queremos que o nosso sistema tenha infinitas soluções. Então eu preciso que a terceira equação seja também múltipla da primeira. E aí se tu olhar bem para ela, ela já está meio que se encaixando nisso. Porque aqui tu tem 5x, 10y e menos 5z. Tenta perceber que a tua equação 3
ela é 5 vezes a equação 1. Mas aí o K tem que dançar conforme a música, ele tem que entrar nessa jogada. Então, se eu quero que a minha equação 3 seja múltipla da equação 1, para que ela possa ser descartada e eu tenha realmente infinitas soluções, eu preciso que o meu K seja 5. Ou seja, ele também tem que ser o quíntuplo do número 1 lá em cima. Assim, a gente tem, né, a letra D como a nossa resposta. Reparem que nesse caso as equações seriam canceladas, nós teríamos uma única equação representando o sistema, não dá nem para chamar de sistema isso, né, porque só tem uma equação. E não esquece daquela máxima que a gente fala bastante, né, aqui no curso, que é mais incógnitas do que equações, infinitas soluções. Então aqui a gente tem 3 incógnitas, mas uma equação só. A frasezinha é mais incógnitas, né? Aqui o versinho aquele para tu te lembrar lá no dia da prova. Mais incógnitas do que equações, mais incógnitas do que equações implica em infinitas soluções. E assim a gente consegue lembrar melhor do que fazer com esse tipo de questão, tá bom? Letra D, nossa resposta, questão 20, resolvida. E eu me despeço por aqui, te desejo bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau!